Então, muito boa tarde, boa noite a todos. Estamos no início da semana e já nos ligamos todos através da prece ao nosso anjo da guarda. Ele já está junto de nós há muito tempo, nós é que não nos lembramos dele. Então, que a luz de Jesus nos ilumine e todos possamos aprender, porque é para isso que estamos aqui, para aprender um pouco mais. O tema de hoje que vamos passar é sobre o que é o perispírito. Peço só um segundo, que o rato fugiu. Aqui, ok. Este computador não me conhece, ou eu não o conheço a ele ainda. Então, é melhor vir aqui, Isabel. O rato há bocado não estava. Não, não. Tem a ver com ali. Eu queria encontrar. Tenho que pôr em pausa. Alô, está aqui, eu já o encontrei, está ali, mas ele não quer ir para lá, porque ele não está a ceder, precisava daqui de um tapete. Mas o tapete alguém o levou. Isto é um teste à minha paciência e à vossa também, para esperar um pouco mais, mas, ok, nada... Como chamar? Olha, obrigada. A pomba da paz. Sim, senhor. Então, como dizíamos, o tema hoje é o que é o perispírito. Perispírito. Na introdução do livro dos Espíritos, encontramos a seguinte lição. Vamos ver. Há no homem 3 coisas: o espírito, o perispírito e o corpo. Primeira, o corpo, ou ser material, este vaso de carne, não é? Que é semelhante aos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. A segunda, a alma que já todos sabemos que é a alma ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. Nós que aqui andamos já sabemos que a alma, enquanto encarnados, desencarnamos o espírito. Então, e a terceira é o laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Acho que quanto a isto, percebemos que o perispírito, então, é o intermediário entre o corpo e o espírito. Visualizamos na imagem e está claro. Então, o laço ou o perispírito, então, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Isto aqui também conseguimos entender. A morte, ou o desencarne, é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo. O espírito, após a morte, conserva o segundo, que é o perispírito, que lhe constitui o corpo etéreo, que é invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, pode ser tocado. O perispírito, ele tem uma função de intercâmbio. Através dos elementos subtis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz as respostas do espírito ao corpo. Então, o perispírito, como estamos a ver, é o intermediário entre o corpo e o espírito. O perispírito tem também a função no intercâmbio mediúnico. É através dele que ocorrem as manifestações mediúnicas
Pelo espírito, o médium tem a percepção e o registro do espírito comunicante. Se olharmos a imagem, portanto, vemos o corpo do médium, certo? O ser comunicante e depois o perispírito de cada um, que é através do perispírito que é feita, então, que ocorrem as manifestações mediúnicas. Podemos dizer que o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso e o corpo físico executa. Então, daquilo que dissemos, podemos resumir, podemos obter este conceito, que o laço ao perispírito que une ao corpo, o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Nós já vamos ver um pouquinho mais à frente como é que isto funciona. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, que é o corpo, e o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo invisível para nós no estado normal. Isto diz-nos Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução no capítulo 6º. No Livro dos Espíritos ainda, a questão 93 diz: assim como o gérmen de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então temos o fruto, que ele é sim envolvido pelo perisperma, então o nosso corpo, portanto, acaba por ter também o perispírito, que acaba por ser o envoltório, por comparação ao fruto, podemos chamar de perispírito. Nós temos aqui, e citamos algumas propriedades do perispírito, entre tantas, por certo, que não podemos ainda compreender. E são muitas as funções, as propriedades do perispírito. Não vamos falar delas todas, que isto seria tema para um seminário quase. Então, podemos dizer que o perispírito, que é o agente da alma, não deixa de ser matéria. Apresenta uma certa densidade, um certo peso, que se relaciona com o grau de evolução da alma. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. E já vamos ver mais à frente que, consoante a evolução espiritual de cada um, a moralidade, a intelectualidade estão sempre a par, acaba por ser diferente de indivíduo para indivíduo. É o chamada a densidade. Allan Kardec diz-nos que nos espíritos moralmente adiantados é mais subtil, é mais leve e aproxima-se dos espíritos elevados. Um dia todos seremos como eles. Todos vamos ser anjos. O tempo que demorarmos depende de cada um, da nossa evolução espiritual. Nos espíritos inferiores, pelo contrário, aproxima-se da matéria. E é o que faz os espíritos inferiores, de baixa condição, conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Isto é dito por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 4º. Já André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, acerca da ponderabilidade, diz-nos o seguinte: a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual, do perispírito, e, consequentemente, o habitat que lhe compete, mero problema de padrão vibratório. Portanto, isto leva-nos a pensar seriamente como é que vai a nossa vida, como é que estamos moralmente, intelectualmente. Agora vamos falar um pouco da natureza e propriedades do perispírito. Então, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável em relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim podemos exprimir, em relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam
do meio que lhes é próprio. E nós pensamos assim, então, como é que é? Nós já somos mais atrasados, os seres mais atrasados não evoluem, como é que é? Estão sempre ali, perto da matéria, naquele meio. Nós temos que pensar que o Pai é de um infinito amor e a todos concede a oportunidade de evolução espiritual. Se nos lembrarmos, isto está-me a ocorrer, ou alguém me está a trazer a mensagem do livro Nosso Lar, em que André Luiz esteve 7 anos no umbral e foram as orações da sua mãe, as preces da sua mãe, e que o fez despertar e pensar que, afinal, eu não quero estar aqui. E então foi ele resgatado. Mas esteve ali 7 anos. Se André Luiz, que era uma criatura boa, um médico afável, esteve ali tanto tempo, quanto tempo estaremos nós? Isto é só para uma dica para irmos pensando. Nessa categoria, diz-nos então André Luiz, sim, diz que devem ser incluídos aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. E nós, muitas vezes, quem teve ou tem a oportunidade de assistir às reuniões mediúnicas, nós apercebemos que muitos espíritos chegam aqui baralhados, confusos, não sabem onde estão, porque é que estão aqui, agarrados tantos e tantos aos tratores, às casas, aos carros, às pessoas, sem perceberem que já não têm mais corpo e que o caminho é evoluir espiritualmente. Mas todos, um dia, vão ser resgatados. E os que aqui vêm, muitos e muitos, são encaminhados. Então, esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da Terra, como nós, que estamos neste momento encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Muitos continuam a ir para o trabalho, mas chegam lá e encontram a secretária ocupada, tentam falar, ninguém os ouve, e há todo um processo de baralhação em que os faz começar a pensar que já não estão encarnados. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. O envoltório perispíritico é de um espírito, modifica-se com o progresso moral. E não nos cansamos de repetir, porque efetivamente é através do progresso moral que todos nós evoluímos. Progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Portanto, nós encarnamos, temos a oportunidade de limar as nossas arestas e muitas vezes vimos à casa espírita e somos teimosinhos. Aprendemos, mas não queremos aplicar, pôr em prática aquilo que ouvimos. Porque às vezes é melhor entrar pela porta larga do que podermos limar as arestas que são necessárias para podermos evoluir. Então, os espíritos superiores, vamos apanhar o slide anterior, portanto, o envoltório perispírito de um espírito modifica-se com o progresso moral, que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, para poder evoluir, para poder continuar. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão, e que seria de nós se eles não viessem ajudar-nos para podermos evoluir, os espíritos superiores, eles encarnam em missão no mundo inferior, e o perispírito deles é menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Se nós evoluímos, se nós temos um perispírito mais sutil, mais leve, nós temos luz. Aliás, Jesus diz-nos, vós sois luz. E é essa luz que nós queremos adquirir.
E quanto menor a densidade do perispírito, menor o seu peso e maior a sua luminosidade. Às vezes olhamos para uma pessoa, não é o meu caso, mas será o caso de algumas pessoas, olhamos para elas, aquela alma é luz. Então, a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito e, portanto, varia consoante a sua densidade, consoante o seu peso. O perispírito é sustentador das formas físicas dos seres vivos. Nós tiramos isto no programa básico da doutrina espírita, que nos diz acerca do perispírito. A doutrina espírita é estudada aqui depois das 9 às 10. E é nesse programa básico que eu fui recolher esta informação, que nos diz: sabemos que a renovação celular é uma constante em todos os seres vivos. No caso da espécie humana, ao cabo de mais ou menos 8 anos, sabiam isto? Eu aprendi aqui. Há uma renovação total das células, excetuando as células nervosas ou os neurónios. Já aprendemos alguma coisa hoje. Como entender que persiste a fixidez da espécie, a memória e os demais atos necessários à atividade vital diante de tão surpreendente renovação? Graças, claro, à ação diretiva do perispírito, que não só orienta a formação do ser, como sustenta a sua forma até que ocorra a desencarnação, até que o nosso corpo faleça, não é? O perispírito, ele retrata o nosso estado mental. Por ser um organismo estruturado num outro espaço, sofre decisivamente a ação da nossa mente, definido no concerto evolutivo. Porque tudo é programado antes de encarnarmos na pátria espiritual. As provas somos nós, muitas vezes, que as pedimos, mas a bondade do Pai é tão grande e diz: não levas isso tudo porque já tens uma bagagem muito grande, não vais levar esse trabalho tudo, porque nós, quando chegamos aqui, a nossa bagagem é escura e sombria, como costumamos dizer. Então, após a morte do corpo físico, de acordo com o seu peso específico, nós gravitaremos até às regiões afins com o nosso modo de ser. Se nós formos criaturas amorosas, caridosas, se cumprirmos as leis divinas, obviamente que vamos para sítios afins. Se, por outro lado, nós ainda somos maldicentes, nós ainda somos invejosos, nós olhamos para a vizinha do lado e ela tem aquilo, é melhor, tem um carro melhor que o meu, ou uma casa melhor que a minha. Ou se porventura subtraímos a alguém algo que não nos pertença, é certo que essas pessoas, esses espíritos, ao desencarnarem, essas almas ao desencarnarem, para onde irão? Vão para baixo, têm peso, porque o seu peso do perispírito é muito pesado. Para onde é que nós queremos, para onde queremos gravitar? Para a luz, para os seres amorosos. O papel da mediunidade, vimos um slide lá atrás, que vamos aqui trazê-lo de novo. No mecanismo da mediunidade é fundamental a ação do perispírito, seja pela capacidade de exteriorização que os médiuns possuem, seja pela combinação do fluido espiritual do médium com o fluido espiritual dos espíritos. Então, relembrando o slide anterior, sabemos então que é através do perispírito que ocorrem as manifestações mediúnicas e pelo perispírito o médium tem a percepção e o registro do espírito comunicante. O perispírito tem função de arquivo. Ali tudo é arquivado, nada se perde. Podíamos pensar, eu vou estudar, para quê? Com a morte do corpo, perde-se tudo. Não perde. Perde-se o corpo, a carne, mas
tudo o que fomos, tudo o que somos, tudo o que fizemos, fica lá tudo registado. É o disco rígido, podemos falar assim. Então é no perispírito que estão armazenadas todas as memórias do espírito referentes a todas as suas reencarnações. Nós estamos aqui neste estádio, já reencarnámos tantas e tantas vezes, está tudo registado do que fomos lá atrás. E vai ficar registado para o próximo o que fomos hoje. Nós fazemos, e há muitos irmãos que vão fazer o passe, e portanto, durante o passe, o que é que acontece? A ação fluídica transmite-se de perispírito a perispírito e deste ao corpo material. Quando o irmão está a estender as suas mãos, a fazer a sua prece e a dirigir para aquele irmão que tem à sua frente todo o amor, o que ele tem de melhor, é transmitido através do perispírito. Percebido? Quando vão fazer o passe, aquilo não é chegar ali, como algumas pessoas dizem, vou ali, sacodem. Não. Nós temos que estar aqui sintonizados, primeiro com o nosso anjo da guarda, porque foi ele que nos trouxe aqui, e depois com a espiritualidade que está aqui, que nos envolve, que nos protege, para podermos evoluir moral e espiritualmente. Pelo perispírito, ele tem uma propriedade que eles chamam de unicidade. O que é isso? Às vezes as pessoas dizem, encontrei a minha alma gêmea. Não há almas gêmeas, pelo que está aqui espelhado. Não há perispíritos iguais. Pode haver pessoas semelhantes, mas como a rigor, inexistem almas idênticas. Cada um tem o seu caminho a fazer, é individual. A alma conserva sempre a sua individualidade a refletir-se em seu perispírito. E agora, as funções do perispírito. Nós pesquisamos no livro Perispírito de Zalmino Zimmermann e que ele nos diz o seguinte, isto é só para podermos perceber um pouco mais daqueles conceitos que tivemos aqui a verbalizar. Então, função instrumental, já vimos a função instrumental, não é? O perispírito representa um instrumento ou um elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos espiritual e físico. Tem a função individualizadora. O perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. A função individualizadora está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa, como já vimos lá atrás. Emmanuel ensina-nos que na câmara uterina, quando estamos no ventre da nossa mãe, o reflexo dominante da nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Se percebermos que nós somos herdeiros de nós próprios, e vou dar aqui um exemplo. Um irmão que não conseguiu enfrentar um problema, não teve a sorte de encontrar a casa espírita para o poder orientar, esse irmão tinha um fluido vital até aos 80 anos e aos 40 ele decidiu pôr fim à vida. E é aqui, nesta chapa fetal ou conjunto de princípios germinativos, que vão ser determinantes para a vida, o destino desse outro ser. Se ele, ao desencarnar, ficou sem uma perna ou com qualquer outro membro ou qualquer outra situação que tenha provocado a morte, nascem crianças sem braços ou sem pernas, são provas
Isto é a lei de causa e efeito. Nós temos que ponderar, perceber que a vida nos foi dada para vivermos durante aquele período. E as pedras do caminho às vezes são tantas que nós pensamos que pôr fim à vida é a porta mais fácil. Não vamos por aí. É pior, só agravam mais ainda a sua vida e a sua próxima encarnação. Então, o perispírito tem também uma função organizadora. Trata-se do molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Pronto, cá está. Portanto, é através desta função organizadora que o perispírito molda as linhas morfológicas do corpo físico. A função organizadora preserva os mecanismos da manifestação de lei de causa e efeito. Cá está. E tem então a função sustentadora. Sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere devagar, paulatinamente, a energia vital para o corpo físico, sustentando-o desde a formação até ao completo desenvolvimento. Há pouco dizíamos, se nós vivemos até aos 80 anos, o fluido vital que nos é paulatinamente transferido pelo perispírito é exatamente esta função sustentadora que o perispírito nos vai enviando. Além disso, existem ainda 17 propriedades que são, nós não vamos falar delas todas, tenham calma. São 17. Portanto, a função conservadora garante a vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Já vimos isso, não é? Pronto. A plasticidade. A plasticidade caracteriza-se pelas alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Em decorrência desta propriedade, temos a expansibilidade, que confere a expansão e a exteriorização do perispírito, como, por exemplo, os fenómenos de desdobramento, a bicorporeidade. Aqui, talvez só a irmã Leonor conseguirá este fenómeno de desdobramento. Ainda é cedo para nós, ainda temos muito que caminhar, mas isso existe. Pronto, falamos da densidade, que já cá vimos, que tem a ver com as medidas do peso do perispírito, da luminosidade, a frequência vibratória mental, ambas relacionadas com a evolução do espírito, a penetrabilidade, capacidade de atravessar barreiras físicas, ou seja, o mundo material não apresenta obstáculos de qualquer espécie. Eles podem passar por uma casa que está fechada e entram, o perispírito é assim. Então, a visibilidade. O perispírito é normalmente invisível aos espíritos encarnados. Nós não conseguimos ver. Os desencarnados percebem o perispírito dos seus pares e os espíritos que lhes são inferiores. Os espíritos podem ser visualizados e tocados por meio da propriedade de tangibilidade comum nas materializações. E estamos quase a terminar. A sensibilidade, a propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Estas percepções, elas não são captadas por meio de órgãos físicos, mas em todo o corpo. Às vezes sentimos um arrepio, enfim, é através dessa sensação, sensibilidade. A assimilação, a capacidade de assimilar os fluidos dos ambientes, impressões às vezes boas, outras vezes penosas, bem como assimilar as existências materiais. Através do perispírito, o espírito desencarnado absorve os fluidos dos alimentos, do fumo e do álcool. E aqui temos que ter muita atenção. As pessoas que gostam de comer muito, aquelas que fumam muito e aquelas que bebem demais. Porque os espíritos estão lá a sugar essas energias e a influenciar o espírito. Bebe, fuma, porque eles têm necessidade dessas energias, dessas sensações. Aqueles espíritos inferiores que estão ali pensam que ainda estão vivos, não é? Já falámos lá atrás. Então, a unicidade significa dizer
que cada pessoa traz no próprio espírito a soma das suas conquistas evolutivas, não há, portanto, como vimos, dois perispíritos iguais. A mutabilidade é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do processo evolutivo. Ocorre no que se refere à substância e à forma e à estrutura do perispírito. Portanto, o perispírito pode ser mudado. Portanto, se a pessoa está a evoluir, se ele trazia um determinado perispírito, se a pessoa moralmente está a ser evoluída, está a evoluir, está a trilhar o caminho do bem, o caminho da luz, o perispírito pode ser alterado. E para terminar, concluímos assim que o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto dos nossos esforços prolongados. O nosso invólucro fluídico, subtil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Assim criou o homem para si mesmo, o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível para todos no além. Não podemos fugir, que do outro lado somos apanhados. É por isso, é por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso, peço desculpa, ao mesmo tempo que se executa nos seres e no mundo a lei de causa e efeito, que outra não é senão o cumprimento da justiça. Seremos amanhã o que formos hoje. Desejo a todos uma excelente semana e que possamos todos sair daqui a pensar que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isto diz-nos o nosso Hipólito Leon Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec. Eu só estava à espera que me terminassem. Muita paz para todos. Obrigada pela vossa atenção.